Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer em receber a Michele Galeno, ela que é fisioterapeuta e empresária. Michele, que prazer te receber diretamente do Rio de Janeiro. Prazer é todo meu, Estela. Obrigada pelo convite. Michele, vamos começar falando sobre você. Você sempre teve esse espírito empreendedor? Sim, eu sempre quis ter o meu negócio, desde a faculdade, né? Mas lá, há 10 anos atrás, isso parecia algo muito distante. Então, fui deixando um pouco desse sonho, mas sempre quis ter o meu negócio. E por que você decidiu empreender na área da saúde? 2 fatores que me fizeram empreender, né? A minha personalidade, porque eu sempre quis ter uma liberdade em relação a horários, uma liberdade em relação a planos e metas, uma liberdade financeira, e o empreendedorismo te proporciona uma liberdade, né? E isso se somou ao fato de, falando mais assim da minha área especificamente, da fisioterapia, né, do mercado de trabalho. Então tem uma certa desvalorização do fisioterapeuta no mercado de trabalho. Então, quando a gente sai da faculdade e a gente se depara com altas demandas de trabalho e um salário que não corresponde a essas demandas, né, a gente já pensa em ir por outro caminho, né? Por mais que seja difícil, a gente sabe que é difícil, né, ter o seu próprio negócio, mas, né, é um caminho mais viável. Então, se juntou o fator de eu querer essa liberdade com essa desvalorização da profissão, que já melhorou muito nos últimos anos, mas a gente ainda está numa busca aí por mais valorização da fisioterapia. E você decidiu empreender numa área da fisioterapia que é bem específica. Eu gostaria que você contasse pra gente que área é essa, porque a gente percebe que tem pouca gente no mercado, né, que faz o que você faz. Sim, né, a fisioterapia orofacial, né, é especializada em disfunções de face, cabeça e pescoço. É uma área relativamente nova, né, dentro da fisioterapia, mas que está crescendo bastante, né? E a gente aborda disfunções como disfunções temporomandibulares, que é dessa articulação aqui, dores orofaciais, cefaleias, são as dores de cabeça, dores cervical, zumbido, disfunções oculomotoras. A gente trabalha também muito com pós-operatório de face, né, de cirurgias estéticas ou cirurgias funcionais, né, traumas, né, tudo voltado para a cabeça e pescoço. Então, o seu trabalho ele é um complemento ao trabalho do médico, do dentista, verdade? Também, né? O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, então o paciente pode vir primeiro para o fisioterapeuta para avaliar e diagnosticar essas disfunções, mas a gente costuma falar que essas disfunções, né, o tratamento tem uma eficácia melhor quando são abordadas por vários profissionais ao mesmo tempo, né? Ou seja, um trabalho multidisciplinar, onde entra o dentista, né, o cirurgião bucomaxilo, o médico neurologista, psicólogos, psiquiatras. Então, toda uma equipe, né, em prol do tratamento dessas disfunções. Porque muitas dessas disfunções, elas nascem na cabeça mesmo, né, na parte psicológica. Na verdade, são disfunções multifatoriais, né, de causa multifatorial. Então, não são apenas causas físicas, mecânicas, que vão gerar uma disfunção temporomandibular, por exemplo. Né? Existem fatores emocionais, fatores psicológicos, fatores sociais, em que a gente precisa avaliar, investigar e abordar junto com outros profissionais para poder ter um desfecho melhor no tratamento desse paciente. Você sempre quis ser fisioterapeuta? Então, quando eu era criança, eu queria ser dentista, né? E aí eu cresci com essa vontade de ser dentista, né? Talvez muito porque minha mãe trabalhava, né, como assistente em consultório odontológico. Quando ela estava grávida de mim, ela ainda tinha esse trabalho, só que ela precisou parar por conta... Não tinha ninguém para ficar comigo, né, para cuidar de mim. Mas a minha mãe tinha vontade também de fazer faculdade de odontologia. Então, talvez eu tenha crescido com essa vontade, né, porque ela não conseguiu porque não tinha condições. Mas em algum momento da minha vida, que eu não sei te precisar qual, eu não queria mais mexer em boca de ninguém. Eu não queria mais ser dentista, né, na minha adolescência, não queria mais ver a boca de ninguém, mas eu sabia que eu queria algo na área da saúde. Então... Esse sonho te direcionou de alguma maneira. Exatamente. Eu comecei a fisioterapia e no último período da faculdade,
né, eu tive uma aula sobre articulação temporomandibular, né, porque a gente não tem essa matéria de articulação temporomandibular ou fisioterapia orofacial na faculdade. Não sei como tá hoje em dia, mas há 10 anos atrás não tinha na grade fisioterapia orofacial. E uma professora deu uma aula em que eu me apaixonei por esse assunto e, coincidentemente, eu tinha os sintomas. Eu tinha uma disfunção temporomandibular. Eu tinha um travamento dos movimentos, eu tinha dor, eu tinha um bruxismo, tinha às vezes um zumbido. Então, quando eu assisti essa aula, que me despertou, né, para esse universo, eu até procurei um dentista para fazer o tratamento e ele disse que o meu caso era só cirúrgico, que eu tinha que operar. Eu falei, de jeito nenhum, não vou operar. E aí comecei a me especializar, comecei a estudar ainda estando na faculdade. Comecei a fazer cursos por fora de especialização, né, e comecei a atuar desde então, e me apaixonei. Ou seja, era uma dor sua que você foi, entendeu, estudou e hoje você... Não tenho mais dor, não tenho mais sintomas, não precisei operar. Que maravilha! E hoje você espalha o que você aprendeu, né? E atende milhares de pessoas, centenas de pessoas aí por mês. Gostaria de saber agora sobre o seu negócio. Em que momento você decidiu empreender de fato? Você saiu da faculdade e já foi empreender ou não? Não. Na verdade, parecia algo muito distante quando eu me formei. Então, eu comecei a trabalhar em clínicas, né, de forma autônoma, né, mas sempre trabalhando para alguém. E também atendia em domicílio, né, fazia trabalhos por fora, dava aula de pilates para complementar a renda. Então, mas sempre querendo ter o meu espaço, fazer do meu jeito. Né? Mas o momento que me proporcionou, na verdade, começar a empreender foi a pandemia, né? Por incrível que pareça. Porque muita gente acabou quebrando na pandemia. Para mim foi ao contrário, foi um momento assim, meio caótico, mas em que eu consegui ressignificar, né? Consegui, né, aquela velha frase, fazer do limão uma limonada. Uma limonada. Qual foi o start, o clique? Você falou, não, agora eu vou alugar o meu espaço. Você lembra desse dia? Lembro. Foi um pouco depois da pandemia, né, em que a minha demanda de pacientes tinha aumentado bastante, né, de pacientes com essas disfunções, né, até por conta da pandemia, que gerou muita demanda emocional, muitas questões psicológicas, como ansiedade, depressão, né, nas pessoas, o estresse em geral. Então, elas acabaram desenvolvendo essas disfunções, né, e acabou aumentando a minha demanda de paciente. Então, nos lugares que eu sublocava, né, horários, não tinham mais horários para eu atender essa demanda de paciente, porque a minha agenda estava ficando cheia. E, assim, despretensiosamente, fui pesquisar, né, os valores de salas comerciais e na pandemia, esses valores caíram muito. Então, assim, estava num momento perfeito para eu abrir o meu negócio. E mesmo sem dinheiro, mesmo com medo, eu fui. E os seus clientes, eles vêm geralmente da internet? Como é que você conseguiu ampliar tanto a sua rede de clientes? O boom foi na pandemia também. Por quê? Durante a pandemia, eu fiquei 3 meses sem atender em consultório, né, porque meu trabalho é muito manual. Né, a gente tem muito contato com o paciente, então não tinha como ter esse contato, né, durante os primeiros meses de pandemia. Então, até fiz alguns atendimentos online, mas não tinha a demanda que eu tinha em consultório. Então, eu comecei a gravar vídeos, né, informativos, gravar vídeos de orientações, falando do meu trabalho, falando da fisioterapia orofacial, falando de casos clínicos de pacientes que eu atendia. E as pessoas começaram a se identificar, né? Começaram a conhecer mais a fisioterapia orofacial. Então, o meu trabalho começou a crescer, começou a aparecer mais pacientes, né? E daí, a minha agenda começou a lotar e eu consegui abrir o meu espaço. Excelente, você começou a ser vista, notada, se tornar referência ainda mais na sua área. Isso é tão importante, né, Michele? Antes você já gravava vídeos ou não? Não. Inclusive, eu morria de vergonha, tenho até hoje, no caso, vergonha, mas
Eu achei necessário. Assim, foi muito por intuição também, porque foi numa fase em que eu senti que eu precisava ajudar as pessoas com orientações. E muitas pessoas com crises de ansiedade, muitas pessoas com dores por conta dessas crises, com muita demanda emocional, que acaba gerando sintomas, né, principalmente de cabeça e pescoço. Então, eu senti que eu precisava ajudar de alguma forma, porque no consultório eu não estava mais conseguindo ajudar. Então, comecei a gravar vídeos para o Instagram, fiz um canal no YouTube, gravando vídeos de exercícios para os pacientes fazerem em casa, orientações quando eles tiverem sintomas. E aí isso começou a crescer de uma forma muito boa, né? E que me gerou muito mais pacientes. Então a pandemia foi uma grande oportunidade para você, que você aproveitou, você abraçou e hoje tá super bem, tá aqui com a gente. Mas eu quero saber sobre as dificuldades. É claro que você deve ter enfrentado algumas dificuldades, e aqui no programa a gente gosta de falar sobre essas dificuldades justamente para inspirar as pessoas, mas para elas saberem também que existe esse lado. Qual foi o maior desafio até aqui? Com certeza. Muitos desafios, na verdade, que empreender te causa, te gera. Mas eu acho que as demandas, né, que de gerir uma empresa te trazem, né? Porque você sai da faculdade muito cru em relação ao empreendedorismo, né? Você não sai sabendo abrir uma empresa, gerir o seu negócio, né? E você sai querendo se especializar cada vez mais na sua área de atuação, na área da saúde, na fisioterapia, no meu caso, na fisioterapia orofacial, né? E não em gestão de empresas. E acaba se tornando um grande técnico, um ótimo técnico. Pois é. Então, assim, quando eu abri o meu negócio, eu não tinha muita noção, por exemplo, de finanças, né, de planejamento, de gestão, toda essa parte, né? A gente abre meio que sabendo muito de fisioterapia, né, mas não sabendo a questão burocrática, a parte burocrática de uma empresa, né? Como funciona a parte operacional, né? Como lidar com isso. Então, a gente vai aprendendo muito no dia a dia. Esses são os desafios, né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai enfrentando os desafios no dia a dia e vai sabendo lidar com essas demandas. E atualmente você trabalha sozinha, Michele? Como é que é a conformação do seu consultório? Eu comecei sozinha no consultório, mas hoje eu já tenho alguns fisioterapeutas comigo para me ajudar, né? Hoje em dia eu tô com uma assistente também para gerenciar a agenda, o que faz muita diferença pra gente. E pretendo crescer cada vez mais pessoas, né? Mas um dos desafios também para a gente que empreende, acredito que em pequenos e grandes negócios também, é delegar as funções, né? Delegar as tarefas. Isso para mim foi muito difícil também. Eu tinha muita resistência, né, para delegar as funções, para até mesmo com assistente, até mesmo para deixar alguém, né, gerenciando a agenda. Porque eu que tinha esse contato com os pacientes, eu que marcava e desmarcava as sessões. Então, eu ainda tive muita resistência, porque eu acho que a gente tem muito esse pensamento de que o outro não vai se dar tanto pela sua empresa quanto você mesmo. Michele, a confiança ela é super, super importante e eu quero aproveitar para te perguntar quais são aqueles valores inegociáveis para você. Eu acho que a honestidade e a transparência com o paciente, né, em relação ao plano terapêutico, em relação ao caso dele, né, a todas essas disfunções, em relação ao andamento, à evolução do tratamento dele. Eu acho que a gente tem sempre que ser muito transparente com o paciente e isso também abre uma melhor adesão do paciente ao tratamento. Então, você sendo honesto e transparente com ele, ele vai confiar mais em você, vai confiar mais no seu tratamento e vai aderir melhor, né? Sem dúvida. Tem algum caso que tenha marcado a sua trajetória até aqui? Alguém que você tenha ajudado demais, tenha transformado a vida? Tem alguns casos, mas um caso específico foi de um paciente que me procurou vindo de outros profissionais, que na verdade esse paciente ele já tinha ido a vários profissionais, né? Profissionais, dentistas, médicos, né, de várias especialidades. E aí, por último, ele foi na fisioterapia. Procurou um fisioterapeuta especializado porque ele tinha questões na face, né? Não chegava a ser dores, eram umas dores mais complexas, né, que a gente chama de dor neuropática. Então, eram sintomas neurais, de característica neural.
né? E esse paciente foi na fisioterapia com indicação de fisioterapia para disfunção temporomandibular, né? Por esses outros profissionais. E durante a avaliação, tendo uma conversa com o paciente, fazendo o exame físico, foi descartado qualquer disfunção temporomandibular, né? E não tinha nenhuma característica dessas disfunções, não tinha dor, não tinha ruídos, não tinha, né, travamentos, nenhum sintoma relacionado à ATM, articulação temporomandibular. Ele tinha sintomas neurais. E aí eu conversei com ele, falei que eu precisava encaminhá-lo para outro profissional, né, por conta dessa característica de dor que ele tinha. E aí eu encaminhei ele para o neurologista, né, em que o neurologista conseguiu diagnosticar, no caso dele, que era apenas medicamentoso, né? E um tempo depois esse paciente me mandou mensagem, né, muito agradecido, porque a gente não fez o tratamento da fisioterapia, né, mas eu encaminhei para outro profissional, né, em que ele conseguiu o tratamento correto, né, foi diagnosticado corretamente e conseguiu ter sucesso no caso dele, que ele não conseguia há muitos anos. Você identificou a raiz do problema. Exatamente. Então assim, foi um caso de muita transparência com o paciente, porque não ia adiantar ele ficar no consultório, indo para fisioterapia, tratando, se era uma disfunção que já não estava me competindo mais, já não tinha mais o porquê. Como você resolver esse problema? Como eu resolver, exatamente. Você não pegou para ganhar dinheiro. Exatamente. Vamos combinar que muita gente faz isso, né, Michele? Sim, vejo bastante. Mas a gente precisa ter muito essa transparência com o paciente e trabalhar em parceria com outros profissionais, né? Saber a área de atuação dos outros profissionais também para conseguir direcionar melhor o paciente para um melhor tratamento. Michele, o que você mais preza no seu atendimento? Bom, eu prezo muito a escuta, né, e o acolhimento ao paciente, porque o paciente, quando ele chega no consultório, ele quer ser ouvido. Ele quer que a gente preste atenção na história dele, né? Não só na queixa, não só no sintoma, né? Mas por trás daquele sintoma, né, existe um ser humano. Existem os principais motivos que estão gerando aquele sintoma. Então, eu reservo um tempo maior de avaliação, né, para eu conseguir escutar melhor esse paciente, para eu conseguir acolher e entender a história dele. Não só a história ou do trauma ou da dor, né, mas a história de vida do paciente. Eu gosto, né, de escutar, de conversar, né, de ter esse momento com o paciente. Então, eu prezo muito isso nos meus atendimentos, né? Sempre no início dos meus atendimentos, né, a pessoa senta e ela precisa me contar, né, como foi a semana, como está sendo o dia a dia, né, se está tendo alguma demanda emocional. E assim eu consigo também identificar melhor o que pode estar gerando aqueles sintomas no dia a dia do paciente e orientá-lo melhor à mudança de hábitos, por exemplo, e talvez encaminhá-los para profissionais em que possam ajudá-los de outra forma. E como você se cuida como empresária? Bom, preciso equilibrar, né, as minhas demandas pessoais com as demandas da empresa, né? Ou seja, preciso ter tempo para mim, para eu cuidar da minha saúde mental e física. Então, hoje eu consigo não atender na parte da manhã, eu atendo todos os dias na parte tarde e noite, e amanhã eu reservo para o gerenciamento da empresa, né, para planejamento do consultório, questões de marketing, demandas operacionais, que sempre tem, né, finanças, faço toda essa parte. E cuido da minha saúde mental também, então eu não deixo de praticar atividade física. Eu coloquei na minha rotina todos os dias, pelo menos 10 minutos de meditação por dia. Coloquei pelo menos meia hora de leitura por dia, porque eu preciso cuidar da minha saúde mental até para eu cuidar das pessoas. E como empresária, aos 32 anos, eu posso perceber o quão corajosa você é, né, Michele? A gente pode dizer isso? Sim, com certeza. Desde mais nova, eu tenho uma frase que segue comigo. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Então, eu me descobri uma pessoa mais corajosa, né, como empresária. Porque a gente precisa realmente ter coragem para seguir em frente, né? Afinal, a gente sabe que tá
tudo em nós, né? Tá tudo dentro da gente, essa vontade de empreender, de fazer acontecer, de dividir o que a gente estudou com o mundo, as nossas descobertas, né? De fazer a diferença de verdade, que é o nosso slogan aqui do Viver Empreender TV, é o canal de quem faz a diferença. E eu tenho muito prazer em conversar com mulheres assim como você, que movimentam nossa economia, que ajudam pessoas. E eu gostaria que você desse uma dica, um conselho para quem está começando a empreender na área da saúde. Sim, tem várias dicas, na verdade. Mas eu acho que o autoconhecimento é fundamental, né, para a gente conseguir, né, empreender, ainda mais nos dias de hoje. Porque você tendo o autoconhecimento, você consegue saber melhor as suas metas, dos seus planos, da onde você quer chegar, né, como você consegue fazer isso. Então, acho que trabalhar essa parte do desenvolvimento pessoal é extremamente importante. E também sempre, né, não deixar de cuidar de você. Porque como te gera muitas demandas, né, ao mesmo tempo, eu acho que a gente acaba se perdendo um pouco no meio do caminho e focando só na empresa, só no consultório, só nos pacientes e acaba esquecendo um pouco da gente. Então, quando isso acontece, a gente precisa parar, né, voltar, porque essas pessoas precisam que a gente esteja saudável, né, com a mente saudável, com o corpo saudável. Eu falo por experiência própria de ter tido, assim, altas demandas de muito foco no consultório, foco no caso dos pacientes, nos pacientes, e teve uma hora que eu simplesmente acordei doente. Isso já aconteceu algumas vezes. O corpo grita, né? Meu corpo gritou, não consegui levantar e não consegui mais atender ninguém. Então, aí eu comecei a refletir. Falei, não, eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso trabalhar a minha saúde mental, preciso cuidar do meu físico, porque senão a empresa quebra, porque a empresa depende de mim, né? Os pacientes dependem de mim. Então, eu preciso ter esse trabalho comigo mesmo. Então, a dica é essa. É se cuidar, ter autoconhecimento e estudar sempre. Sim, otimizando o tempo, né? Gerenciando muito bem seu tempo, tendo um tempo para você, né? E um tempo reservado para a empresa e para se aprimorar, né? Michele, o que é sucesso para você e onde você quer chegar com a sua empresa? Bom, eu tenho duas definições de sucesso, né? E eu acho que uma se soma à outra. Para mim, sucesso é quando tem sucesso no caso do paciente, né? Quando o paciente tem o sucesso no seu tratamento, quando ele tem uma melhor qualidade de vida, quando a gente consegue melhorar a dor, quando a gente consegue orientá-lo bem, ele consegue adquirir bons hábitos no dia a dia, né? Então, tendo sucesso com os pacientes, eu acho que isso gera um sucesso para o meu negócio, porque esse paciente vai ficar extremamente satisfeito com o tratamento que ele teve, né, com o consultório, né, melhorou a qualidade de vida dele, ele vai começar a indicar para outras pessoas, né, outras pessoas vão vir até o consultório e isso vai fazer o consultório crescer, né? Então, o sucesso do paciente, primeiro, que vai gerar o sucesso do consultório. Muita gente nem sabe que existe, né, esse trabalho tão especializado, tão importante, não é verdade? Sim, justamente. É por isso que eu costumo divulgar bastante o que eu faço, o meu trabalho, as disfunções que eu atendo. Por isso a escolha do nome da sua clínica. Exatamente. Eu quis linkar o nome do consultório, né, com a pessoa que está tendo sintomas na face e cabeça. Então, eu não quis fazer como muitos profissionais da área da saúde fazem, que é botar o seu próprio nome. Por exemplo, Espaço Michele Galeno, né, porque a pessoa vai olhar o nome Michele Galeno, mas talvez não me conheça, não saiba o que eu faço. Não sabe que eu atendo uma fisioterapia, que eu trabalho com fisioterapia especializada. Então, eu quis botar espaço de reabilitação orofacial, porque a pessoa que tiver, né, alguma disfunção orofacial já vai linkar com o nome do consultório, já vai fazer esse link, que é algo que ela precisa, de reabilitação orofacial. Por isso que eu escolhi esse nome para o consultório. Muito bem pensado. E que mensagem final você gostaria de deixar para quem está ouvindo esse podcast, para quem está assistindo a gente? Bom, a mensagem final é que, independente dos desafios, né, que empreender geram, vale muito a pena ter uma liberdade maior, né, trabalhar nas suas metas, nos seus objetivos, ter mais autonomia,
né? Isso tudo vale a pena. E empreender possibilita justamente isso, que você ajude centenas de pessoas por mês, né, Michele? Sim, eu gosto muito de divulgar o que eu faço, né? Eu gosto de gravar vídeos falando dos casos clínicos, mostrando como é o meu atendimento, porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem a fisioterapia orofacial e não sabem quais disfunções a gente aborda. Então, a gente trabalha muito com dor na coluna cervical, né? A gente trata disfunções temporomandibulares, dores orofaciais, cefaleias, que são as dores de cabeça. Atuamos também no zumbido, nas disfunções oculomotoras. Então, atuamos muito em cirurgias bucomaxilofaciais, ou cirurgias estéticas, ou cirurgias mais funcionais. Então, a gente aborda toda a região de cabeça e pescoço. Com base na ciência, tudo para se livrar de remédio, né? Por favor, né, Michele? Remédio não dá. Sim, os dentistas vão querer me matar, mas eu sou meio aversa a medicamentos. Então, a gente faz o possível para que o paciente não fique dependente de medicamentos, né? De maneira natural. Agora, deixa suas redes sociais, por favor, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, Sim. seguir você. O Instagram é michelegaleno.fisio. Tô te seguindo, tô encantada com o teu trabalho. Muito obrigada por ter vindo até São Paulo para falar com a gente aqui no Viver e Empreender TV. Quero conhecer sua clínica, a gente está sempre no Rio, então vai ser um prazer. Obrigada por dividir tanto conhecimento e a sua história aqui conosco. Obrigada. Obrigada pelo convite. Estão convidados a conhecer o consultório na Praia do Flamengo assim que estiverem no Rio. Mas adorei nossa conversa e muito obrigada. Obrigada a você. A gente vai mesmo, hein? Vai sim, tomar um cafezinho comigo. Obrigada. Hoje eu conversei com a Michele Galeno, ela que é fisioterapeuta e empresária. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. E até mais. Tchau, tchau.